Pela fé abençoou os filhos. Pela fé, Isaac abençoou os filhos, Jacó e Esaú. É um texto que nos faz pensar muito. É um texto que me faz refletir, principalmente sobre o fato de o pai abençoar os seus filhos. Você, pai, tem abençoado o seu filho, a sua filha? Pela fé. Uma expressão que aparece 20 vezes no texto de Hebreus capítulo 11. E lá no capítulo 11, versículo 20, está dito assim: pela fé abençoou os filhos. Pela fé. Pela fé, homens e mulheres superaram momentos de crise. Diante do Mar Vermelho, diante das muralhas de Jericó, diante de uma longa caminhada de 40 anos pelo deserto. Pela fé, alguém ofereceu uma oferta excelente, enquanto o outro fez de maneira relaxada. Pela fé, muitas pessoas viveram as suas vidas. E parte desses que viveram pela fé nos foram deixados como exemplo para mostrar para mim, para você, de que o viver pela fé vai além do viver apenas para o aqui e o agora. Hebreus capítulo 11 registra 16 nomes, 14 nomes de homens e 2 nomes de mulheres, Raabe e Sara. Além desses nomes, também ele poderia ter citado algum nome dos israelitas que estava diante do Mar Vermelho, que estava lá diante das muralhas de Jericó, mas ele apenas cita como israelitas. Aí nós não podemos fazer uma conjectura sobre quem ele está falando. Está falando sobre aqueles que viveram pela fé. Querido amigo, querida amiga, pela fé abençoou os filhos. Pela fé abençoamos os filhos. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que todas as crianças e adolescentes possuem direitos. E por que isso está preconizado no ECA? Porque, infelizmente, muitos pais, eles não garantem os direitos que os seus filhos possuem. Aí está preconizado numa lei para justamente se fazer cumprir aquilo que é direito de uma criança, que é direito de um adolescente. E entre os muitos direitos que uma criança e um adolescente têm, um deles é ser criado de maneira religiosa, é ser criado de maneira cristã. No entanto, não basta que o filho tenha uma igreja. Não basta. O filho precisa de um pai que o abençoa. Você abençoa o seu filho, a sua filha? Há pais, há famílias que vivem uma verdadeira herança maldita. Você já parou para pensar sobre isso? Há pais que vivem uma verdadeira herança maldita. Está registrado lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde Deus disse assim: eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Olha só, Deus ele está fazendo um alerta. Muitas vezes o meu pai pode ter vivido longe de Deus. Mas se eu viver longe de Deus, continuar vivendo longe de Deus e criar o meu filho longe de Deus, não vai passar do meu neto. Não vai passar do meu bisneto. É um alerta, nos chamando sempre de volta para Deus, para interromper essa herança maldita que é querer viver uma vida sem Deus. Pela fé, abençoou os filhos. Por algum tempo eu fiquei refletindo sobre essa frase que aparece no texto de Hebreus, capítulo 11, para ser exato, no versículo 20. Querido amigo, querida amiga, o seu filho, a sua filha, tem a sua bênção? É isso mesmo, o seu filho, a sua filha tem a sua bênção? Os heróis da fé, porque é assim que chama lá em Hebreus 11, eles deixaram um grande legado. Legado esse que de alguns já perdura por em torno de 6.000 anos, que é o caso de Abel, que é citado lá como um herói da fé. Filhos, todos os filhos, ele tem no seu pai um certo tipo de herói. Você, pai, é herói para o seu filho, é um herói para a sua filha.
Mas eu pergunto, dentro dos teus atos heróicos, você tem abençoado o seu filho? Abraão, Isaque, Jacó olharam para o futuro. Pela fé, nós abençoamos os filhos. Pela fé, abençoou os seus filhos. Como? Olhando para o futuro, olhando para frente. Afinal, isso é que caracteriza um homem. O homem sempre olha para frente, o homem sempre olha para o futuro. Um exemplo muito simples é quando a gente está no estacionamento com a mulher do lado, a mulher viu a vaga aqui do lado, porque a mulher tem essa visão aqui, ó, periférica aqui, né? O homem, ele consegue ver lá longe, ele viu uma vaga lá distante, ele está indo lá buscar aquela vaga. Mas a mulher diz, ó, já tem uma vaga aqui. O homem sempre consegue olhar para frente. E ele precisa olhar para este futuro em relação a uma vida abençoada que ele pode deixar para os seus filhos. Interessante que nós vemos lá o texto dizer que, sabe, Isaque abençoou Jacó olhando para o futuro, tendo a perspectiva do futuro. Abraão foi provado na fé, Abraão também foi provado na fé, mas ele tinha tanta certeza que Deus ressuscitaria Isaque, ele conseguiu visualizar o futuro. Visualizar o futuro. Sempre olhar para as coisas que hão de vir. É esse o legado que nos deixa Abraão, que nos deixa Jacó, que nos deixa Isaque, que nos deixa José. Olhar para o futuro. Os pais de Moisés, eles também olharam para o futuro, tanto que eles não mataram o menino José, porque ele era formoso, ou seja, viram em José alguém enviado da parte de Deus para cumprir o plano de libertação de Deus. Pela fé, nós vislumbramos além do aqui e do agora. Pela fé, nós medimos o real valor do agora. Pela fé, nós medimos a real duração das coisas e dos fatos que nós estamos vivenciando. Hebreus é uma carta que foi escrita no ano 70 depois de Cristo. Nós não sabemos o autor. E esta carta aos Hebreus, destaca com muita propriedade a respeito de Jesus Cristo. Até o capítulo 10, capítulo 1 até o capítulo 10, fala muito bem sobre Jesus Cristo, o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E a partir do capítulo 11 ele fala como que pessoas viveram na perspectiva do futuro, do Cristo que havia de vir, do Cristo que havia de morrer, do Cristo que havia de ressuscitar. Pela fé. Fé. O que é fé? O autor diz: fé é certeza e convicção. É certeza e convicção além de mim mesmo. Fé é a certeza, é a convicção, a ponto de sempre conseguir olhar para o futuro que já é presente, o futuro que já é presente. Abraão, ele peregrinou na esperança da ressurreição do seu filho. Isaque, Jacó, José viveram na esperança de que todas as promessas de Deus, elas estavam sendo realizadas já por eles e que seria realizada pelos seus descendentes. Por isso, abençoou os seus filhos. Anrão e Joquebede, pais de Moisés, descumpriram uma ordem, correndo o risco de serem mortos, mas na esperança de que Moisés era o libertador. Pela fé, abençoou a vida dos seus filhos. Pela fé, eu abençoo o meu filho. Pela fé, eu sei que a vida é feita de coisas visíveis e também é feita de coisas invisíveis. Eu sou peregrino no mundo visível, mas contemplando o invisível, mas que é visível pela fé. É invisível aqui, mas é visível pela fé. A fé levou Abraão a caminhada, sabe-se Deus para onde? Só Deus sabia. Pela fé, José peregrinou de um poço para uma casa, de uma casa para a cadeia, de uma cadeia para o palácio. Pela fé, Moisés caminhou em círculos por 40 anos e visualizou a terra que ele não pôde colocar os pés, mas que aqueles que ele guiou
por Deus, iriam pôr os pés. Pela fé, Jacó viu anjos. E pela fé, José disse: mesmo que forem os meus ossos, levem para Canaã. Nós abençoamos os nossos filhos, olhando para o futuro. A fé me faz olhar para um futuro que já é um futuro presente. E o futuro presente é aquele que Jesus me garante. Vocês estão nas minhas mãos, vocês já têm a vida eterna. Vivamos pela fé, para que pela fé os nossos filhos também possam sempre olhar para o futuro, que já é algo presente, real e verdadeiro em nossos dias. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!